Pessoal, olá alunos, aqui é o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós vamos finalizar o estudo dos hidrocarbonetos. Esse aqui é o terceiro vídeo, por isso então ele é a parte 3. Nessa aula vamos ver especificamente a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Esse assunto dos hidrocarbonetos, pessoal, ele é bastante extenso, o que possibilita que novos vídeos sejam feitos aí no futuro para esse mesmo conteúdo. Essa aula de hoje, junto com a parte 1 e 2, que já tem aqui no meu canal sobre hidrocarbonetos, já cobre tudo que tem sobre hidrocarbonetos no PET volume 2. Então, a princípio, nós vamos esgotar aqui o assunto sobre hidrocarbonetos nesse vídeo. Então, isso aí não vai impedir que podemos fazer outros futuramente. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões aí nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo para as próximas aulas. Também ativem o sininho para que o YouTube envie uma notificação para vocês quando surgirem novos vídeos aqui no meu canal. Então vamos lá, pessoal, bora iniciar a aula de hoje. Nas aulas passadas, galera, o que a gente viu? Nós vimos os vários grupos e subgrupos aí dos hidrocarbonetos. São os alcanos, alcenos ou alquenos, alcinos ou alquinos, alcadienos ou dienos, cicloalcanos, cicloalcenos, hidrocarbonetos aromáticos e, por fim, na aula de hoje, não menos importante, os hidrocarbonetos ramificados, ou seja, os hidrocarbonetos que vão apresentar algum tipo aí de ramificação para que a gente possa dar o nome oficial e o PAC da determinada substância. Pessoal, na nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, nós vamos precisar utilizar uma tabela desse tipo aqui, ó, que é uma tabela de grupos orgânicos substituintes ou radicais orgânicos. Radicais porque tem apenas um elétron ali na posição onde ele vai se ligar, beleza? E todos esses radicais, eles terminam em "-il", como vocês podem ver aqui, ó, metil, etil, propil, isopropil, butil e assim por diante, tá? Quando vocês tiverem mais de um radical, vou ter que usar esse prefixo aqui antes do radical. Se tiver dois grupos desse, usa o di. Se tiver três, tri. Se tiver quatro, tetra. E assim por diante, de acordo com o número de radicais que se repetirem ali. Quando a gente estiver dando nome aos hidrocarbonetos ramificados, isso aí vai ficar mais claro para vocês. A questão aqui, ó, é que esses radicais, pelo menos os mais básicos, vocês precisam saber, tá? Mas, obviamente, no começo do estudo dessa parte, vocês precisam de utilizar uma tabela dessa, porque não tem como lembrar de todos, né? Qual seria a lógica aqui para a gente entender esses radicais? Todos estão terminando com "-il", tá? Esses substituintes. O primeiro é o metil. O met é de um carbono. Vocês lembram da aula anterior? E ele vai se ligar por esse elétron aqui da direita, ó, onde que eu estou rabiscando ali. O etil tem dois carbonos sendo ligados por aqui, carbono da ponta. Propil, mesma ideia. Prop é de 3 carbonos. É esse radical aqui então, CH3, CH2, CH2, sendo ligado aqui pela pontinha. Agora de propil já tem outra variação. E se em vez de ligar pelo carbono da ponta, você vai ligar pelo carbono central. Onde que eu estou rabiscando aqui, ó, o do meio. Aqui, ó, temos 1, 2, 3 carbonos. Se você estiver ligando por esse carbono do meio, o radical, ele vai ser chamado de isopropil, tá? Apesar dos dois ser prop ter 3 carbonos, eles estão ligando em carbonos diferentes, tá? Já vejam o butil. O but seria de 4 carbonos, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se você só falar N-butil ou só butil, é o que está ligando aqui na ponta, tá? O radical que tem 4 carbonos ligando aqui pelo carbono da extremidade. N-butil ou butil. Como seria agora o sec-butil? Aqui, ó, o sec-butil, como ele é butil, ele também tem 4 carbonos. Só que ele está ligando no segundo carbono aí da direita para a esquerda.
Por isso que é o sec-butil, tá, pessoal? O isobutil, ele já seria esse aqui, ó. Também tem 4 carbonos, né? Aqui, ó, tem 4 carbonos, mas ele está ligando por esse CH2, esse carbono onde tem o CH2, tá? O terc-butil, no caso do terc-butil, ele já está ligando por esse carbono aqui, ó. Esse carbono central, que é um carbono terciário, né? Lembra lá da classificação dos carbonos? Está ligado a outros 3 carbonos, terc-butil. Terc-butil. O vinil tem 2 carbonos, é um grupo aí que tem ligação dupla, ligado por esse aqui da direita. Alil tem 3 carbonos, com uma dupla aí no meio, ligado por esse carbono da direita. Propargil tem uma tripla, prop de 3 carbonos, ligados por esse carbono aqui da extremidade. O fenil, que é bem importante vocês conhecerem, seria o anel benzênico, ligado por um carbono aqui da pontinha do anel benzênico. O alfa-naftil, vocês lembram lá do naftaleno? Pois é, agora tem um radical que é compatível com ele, que são esses 2 anéis juntos, né? Esses 2 anéis benzênicos juntos. O alfa-naftil vai ligar por aqui. O beta-naftil vai se ligar por aqui. Benzil. Pessoal, muito cuidado para não confundir o fenil com o benzil, tá? O benzil, ele tem... Você lembra do benzil, você lembra de benzeno, né? O benzeno, só que ele tem um CH2, vai ligar para esse carbono do CH2, é o que liga, tá? Então, a diferença do benzil para o fenil é que aqui no benzil, você está ligando pelo esse carbono aqui, tem um CH2, tá? A ligação é por ele, não direto no anel, que é no caso do fenil. E tem mais alguns outros aí que não são, tem vários, tá, pessoal? Aqui são só alguns exemplos. Ortotoluil está se ligando nessa posição. A gente vai entender essas ideias aí do orto, meta e para nessa aula também. Se for na posição 1, 2, é o orto. Posição 1, 2. Na 3 é o meta. Na posição 1, 2, 3, 4. Aqui é onde que está se ligando, né? Seria o para. Orto, meta, para. A gente vai entender o porquê dessa nomenclatura ainda nessa aula. Beleza? Galerinha, para poder dar o nome então dos hidrocarbonetos ramificados, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é reconhecer a cadeia principal. E a cadeia principal é o quê? A gente vai ter que numerá-la. É a maior sequência de carbonos possível, contendo ligações duplas e triplas se existirem, tá? A gente vai ver alguns exemplos disso aí. Então, depois que você reconhece a cadeia carbônica, o que você numerar ali, fora aquilo, fora a cadeia carbônica, vão ser as ramificações, que você vai ter que dar a localização delas e o nome de cada uma, né? Aqui, ó, tem algumas regrinhas, algumas questões, né? Em caso de duas sequências serem igualmente longas, a cadeia principal será a mais ramificada. Tá? Se você tiver diferentes possibilidades aí de fazer essa contagem da quantidade de carbonos da cadeia principal, a que tiver mais ramificações será considerada a cadeia principal. Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal pertencem às ramificações. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Que não fazem parte da cadeia principal vai ser os grupos que a gente vai circular eles e dar os nomes, além das localizações. Tá? Exemplo. A gente tem que dar o nome a esse hidrocarboneto aqui ramificado. Como que a gente vai fazer a questão da numeração? Vai numerar a maior sequência de carbonos, de modo aí que as ramificações fiquem sempre com os menores números, tá, pessoal? No próximo slide a gente vai ver aí o procedimento. Mas aqui, ó, a gente numerou 1, 2, 3, 4, 5. O que ficou fora dessa cadeia principal é o que vai ser as ramificações. Olha as ramificações aí. Vocês percebem que todos aí são metil, que é o que a gente viu lá, o CH3, não é? Então, qual que vai ser o nome desse composto? Quais as localizações aí de cada grupo, de cada dessas ramificações? Tem uma que está aqui no carbono 2, que seria essa de cima.
outra que também está no carbono 2 e também é um metil, né? E outro que está aqui no carbono 4, também é um metil. O nome desse composto, então, vai ser... O nome vai ser, então, 2,2,4 trimetilpentano, que é esse primeiro exemplo aí que a gente vai ver, tá? Mas como vamos fazer de acordo com as regras, né? Qual que é a primeira regra, então, para poder realizar procedimento aí de nomenclatura? A primeira regra é reconhecer a cadeia principal, tá? Depois, temos que numerar essa cadeia de modo que o grupo funcional ou ramificação, tá? Fiquem sempre com os menores números, pessoal. Vai ser sempre os menores números. Grupo funcional, ele tem preferência em relação às ramificações. Se tiver um grupo funcional ali dentro da sua estrutura, por exemplo, uma dupla ali que vai identificar um alceno, tá? Essa questão do grupo funcional vai ser bem importante para a nomenclatura das outras funções orgânicas. Mas se tiver entre um grupo funcional e uma ramificação, dê preferência do menor número para o grupo funcional, tá? Seria isso. 3. Identificar os grupos orgânicos das ramificações e nomeá-los. Caso tenha mais de um grupo que se repita, por exemplo, ali no exemplo anterior, que a gente vai ver aqui de novo, que tem 3 metil, você vai usar o quê? Tri, antes do metil. Trimetil, por quê? Tem 3 metil. Se tivesse 2, dimetil. Se tivesse 4, tetrametil, tá? E a última regra, escrever o nome do composto, começando pela localização das ramificações, seguidos das insaturações e depois, por fim, a cadeia principal. Exemplo, que é aquele que a gente estava vendo. Numerando a maior sequência de carbonos possível, ficou dessa forma aí, ó, da esquerda para a direita. Temos 5 carbonos na cadeia principal. O que não for esses carbonos vai ser as ramificações, né? A gente identificou por aquela tabela que essa ramificação aí, esse grupo, ou chamado esse radical, grupo substituinte, é o metil, né? CH3. Então, olha lá, ó, tem um metil no carbono 2, outro também no carbono 2 e outro no carbono 4. Qual que é o nome do composto, então? 2,2,4 trimetil. Por que 2,2,4? São as localizações das ramificações, não é? 2,2,4 trimetil, porque são 3 metil. Pentano, porque na cadeia principal a gente numerou 5 carbonos, que seria no caso aí do pente. O an, por causa que só tem ligação simples nesse tipo de hidrocarboneto, e todo hidrocarboneto termina em O. Beleza? Pessoal, vamos fazer alguns exemplos então para treinar. Primeira coisa, reconhecer a cadeia carbônica principal, que seria a maior sequência de carbonos que a gente pode numerar. E tomando cuidado para as ramificações ficarem sempre com os menores números. Então aqui ó, a gente pode numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente fosse numerar da direita para a esquerda, também poderia ser. De qualquer forma, o carbono 4 aí ficaria com as ramificações. Então, nesse caso, não tem preferência aí de se numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Agora, se essas ramificações estivessem mais para a direita, a numeração teria que começar do carbono da direita para o carbono da esquerda, tá? Muito cuidado com isso. O que não for cadeia principal são as ramificações. Aqui ó, a gente tem um metil aqui em cima. Só tem um carbono, né? Met. E aqui embaixo a gente tem um etil. Também no carbono 4, né? Como que vai ficar o nome desse composto, então? Começando aí pela posição da ramificação no carbono 4. Vai ser, deixa eu ver onde que eu escrevo aqui. Acho que pode ser aqui, ó. 4 etil, 4 metil. Quantos carbonos a gente tem na cadeia principal? 7. Prefixo ept. Só tem ligações simples entre eles. An termina em O. Nome completo: 4-etil, 4-metil, heptano. Beleza? Essa aí seria a nomenclatura da letra A.
Letra B, já coloquei o mais difícil aí, né? Logo de cara. Como que a gente vai fazer essa numeração? Encontrar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Eu comecei a numerar da esquerda para a direita, porque as ramificações estão mais aqui para a esquerda, concordam? Estou numerando aí onde que estão os carbonos nessa cadeia principal. Que não for cadeia principal, seria ramificações. Pessoal, agora a gente está fazendo aí com estrutura em bastão, né? Tem carbono, os carbonos aí estão nos vértices, nas pontas, e os hidrogênios estão escondidos, mas eles existem, né? Estão aí. Essa ramificação aqui de cima, qual que é o nome dela? Só tem um carbono aqui, é um metil, né? Outra forma de representar o metil. Aqui está no carbono 3, seria qual o nome da ramificação? Aqui, ó, tem 3 carbonos, então é alguma coisa propil. Como está ligado no carbono do meio, vocês podem ver na tabela anterior, que é o isopropil. Esse aqui de baixo, são 4 carbonos na ramificação, vai ser alguma coisa butil. Quando você está ligado nesse do meio aqui, nesse carbono que é o terciário, esse aqui vai ser, o nome dessa ramificação é a tert, tem um lugar para terc-butil, ou T-butil, tá? Vou colocar aqui terc-butil. Como que vai ficar o nome, então? Começando aí. O nome das ramificações pode colocar eles em ordem alfabética. Então, primeiro aí a gente vai começar pelo isopropil, né? Então, vai ficar como? O nome desse composto será. Vou começar a escrever aqui, ó. 3-isopropil. 3-isopropil. 2-metil. 5-terc-butil. Terc-butil. Tem que acabar de escrever aqui embaixo, né? É muito grande esse nome. Tem 10 carbonos na cadeia principal, o prefixo é dec. D. Só tem ligação simples, termina em O. Decano. Nome do composto da letra B. 3-isopropil, 2-metil, 5-terc-butil, decano. 3-isopropil, 2-metil, 5-terc-butil. Até aí foi só a localização e o nome das ramificações, decano, cadeia principal. Beleza? Letra C, como ficaria? Agora a gente tem dupla, né, pessoal? A dupla tem que estar dentro aqui da cadeia principal. Numerando, 1, 2, 3. Que sobrou aqui temos o metil, né? Opa. Metil. Como que vai ficar o nome desse aí? 2-metil. Na cadeia principal a gente tem 3 carbonos, então prop, né? Lembra lá do met, et, prop, but, assim por diante. Propeno. A gente tem uma dupla ali, não tem? Como essa dupla está no carbono 1, você não precisa de especificar a localização da dupla, tá? Letra D, que é o próximo. Vamos numerar. 1, 2, 3. Numeração vai terminar nesse carbono da direita aqui, não, pessoal? Não, pode fazer curva, tá? 4, 5, 6. O que vai ser ramificação aqui? 2-metil aqui no carbono 3. Beleza? Como que vai ficar, então, a nomenclatura deste? Lembrando que a dupla teve preferência por ramificação aí, né, pessoal? Comecei a numerar sempre perto aí da dupla ou tripla. No caso aí dos hidrocarbonetos. Nome, então, 3,3. Tem um metil no carbono 3 e tem outro metil no 3. Então, eu dei a localização de cada um, por isso que eu repeti o número. Dimetil, porque tem 2, né? Dimetil. Dimetil. X, porque tem 6 carbonos aí 6 carbonos na cadeia principal.
A dupla já está no carbono 1, não precisa de colocar um eno, então só hexeno, tá? 3,3 dimetilhexeno. Seria este outro hidrocarboneto ramificado. Ficou meio torto, né? Mas vamos lá. Letra E. A gente vai começar... A letra é interessante, ó. A gente vai começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aqui no caso, a gente tem dupla mais à esquerda e essa ramificação mais à direita. A dupla tem preferência, então vou começar a numerar mais próximo dela, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual vai ser o nome do composto, então? 6-metil. A nossa única ramificação aí é o metil. 6-metil. O quê? Temos 8 carbonos na cadeia principal. O prefixo para 8 carbonos é o oct. Só que agora a gente tem que dar a localização da dupla, não é? Está no carbono 3. 3, do 3 para o 4, pega o menor número 3, onde que está a dupla, né? Eno, o En de dupla, hidrocarbonetos termina em O. 6-metil, oct 3-eno. Beleza? Vamos lá, F agora. Numerando, cadeia principal, maior sequência de carbonos contendo dupla ou tripla. Temos aqui o nosso metil, que ficou como ramificação no carbono 2. Qual é o nome? 2-metil. But. Temos 4 carbonos na cadeia principal, prefixo but. Qual que é a localização das duplas, pessoal? 1, 3, 1,3. Quantas duplas nós temos? 2. Então, de eno. O en é de dupla, não é? De, porque tem duas duplas nas posições 1, 3. Pessoal, tem alguns livros aí mais recentes. Esses números aqui que identificam a dupla e tripla, eles podem estar vindo na frente, né? Isso aqui poderia ser o 2-metil 1,3 butadieno, tá? Mas deu para vocês entenderem a ideia. O G. A G é interessante, ó. A gente vai poder, em relação à ramificação, que vão ser essas duas, que a maior sequência é a que está no meio. E tripla, qual que tem preferência? A tripla, tá? Então a gente vai ter que começar a numerar da direita para a esquerda nesse caso. Para a tripla ficar com o menor número, tá? Como que vai ficar o nome desse composto? 4,4 dimetil, porque tem 2-metil. Pent, tem 5 carbonos na cadeia principal. 2. O que caracteriza a tripla? No nome aqui é o IN, né? Lembram lá? Ino, termina em O, hidrocarboneto. 4,4 dimetil, pente, 2-ino. Isso aí seria a G. H. Começamos a numerar aqui, ó. 1, 2, 3. Pessoal, essa numeração vai descer aqui agora? Não, porque tem a tripla aqui que tem que passar por... A dupla ligação que tem que passar por ela. Então vai parar ali a cadeia carbônica. A cadeia principal, tá? Vai ser aqui, ó, só com 4 carbonos. E o que nós temos aqui são ramificações. Por que eu não fiz a curva? Porque a dupla tem que estar dentro aí da cadeia principal. Então, agora como que vai ficar o nome desse composto? Em cima temos um metil, 2-metil, 2-metil, 3 propil. Quantos carbonos nós temos aí na cadeia principal? 4, não é? Então, but. Temos que dar a localização das duplas, carbono 1 e carbono 3. 1,3. Temos duas duplas de
eno. Tranquilo, pessoal? Pessoal, agora dos exemplos aí entrou hidrocarbonetos de cadeia fechada, né? Mas ramificados também. A ramificação aqui, ó, é o que está fora do ciclo. No caso, ali é o metil. Qual que é o nome desse hidrocarboneto? Metil, ciclo. Quantos carbonos nós temos nesse ciclo? 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o prefixo de 5 carbonos? Pente, né? Ciclopentano. Beleza? J. Agora, pessoal, a gente vai ter que começar a numerar os carbonos dentro do ciclo, tá? Porque aqui, ó, ramificação são esses dois metil também. Aqui, ó, vamos numerar então. 1, 2, 3. Qual que é o nome desse hidrocarboneto? 1,3 dimetil. O nosso ciclo tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciclohexano. Tem que colocar a palavrinha ciclo porque agora a gente tem uma cadeia fechada, né? Tem um ciclo ali. 1,3 dimetil ciclohexano. E a última aí seria o quê? A gente vai ter que numerar agora dentro do ciclo. Aqui, ó. 1. O 2 vai ter que passar pela dupla, né? Porque a dupla aqui tem a preferência. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que tiver fora do ciclo são as ramificações. Aqui a gente tem o metil. Essa outra aqui, ela já vai ser o isopropenil, tá? Isopropenil. Nem sei se estava naquela tabela anterior, mas enfim. Como que vai ficar o nome agora desse composto? Um metil, quando o metil está no carbono 1, nem precisa, mas vou colocar aqui, ó, um metil, tá? Metil, ops. Metil, um metil. Agora a gente tem que o isopropenil está no carbono 4, né? 4 isopropenil. Cadeia principal que a gente numerou, a gente tem 6 carbonos, mas ainda a gente tem uma dupla lá dentro. Então, como essa dupla aqui já está no carbono 1, então não precisa de falar ciclohexueno. Já fala direto ciclo. O hex tem 6 carbonos no ciclo e ele tem uma dupla lá, né? Eno. Não precisa de dar a localização do dupla que está no carbono 1, beleza? Nome do composto, metil 4 isopropenil ciclohexeno. Para poder fechar a parte então de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, vamos ver agora do caso dos aromáticos. Esse tipo de nomenclatura aqui, ó, se tiver as ramificações na posição 1 e 2 do Arnel, você pode chamar de orto, ou apenas colocar o O, tá? Se for na posição 3, meta, coloca apenas o M. Se for na posição 4, usa o para, ou apenas o P, tá? Primeiro exemplo aí, ó, vocês vão ver que as ramificações, elas estão na posição orto, ou posição 1, 2, né? Temos aqui um metil e um etil. Qual que vai ser o nome, então, desse... Ligados ao benzeno, né, pessoal? Esse aqui é o benzeno. Qual que é o nome, então, desse hidrocarboneto aromático? Ortoetilmetilbenzeno, ou poderia ser, né, 1,2 etilmetilbenzeno. Beleza? Mas aí, como está na posição 1, 2, substitui para o orto. Próximo exemplo, vocês podem perceber aí que está na posição 1, 3, não é? As ramificações dos carbonos 1, 3 aí do anel benzênico. O nome do composto, então, metaetil, que é esse de cima, com 2 carbonos, né? Metilbenzeno, que seria a mesma coisa você falar 1,3 etilmetilbenzeno. E por fim, quando você tem na posição para, numerando os carbonos aí de dentro do anel, vocês vão ver que as ramificações estão nas posições 1, 4. Posição 1, 4
de um substituinte em relação ao outro aí no anel, você pode substituir por para. Então, esse aí seria o para-dimetilbenzeno, ou 1,4-dimetilbenzeno. Tranquilo? Como atividades dessa aula, então, pessoal, gostaria que vocês fizessem os exercícios da semana 1 do PET volume 2. Também, quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios sobre hidrocarbonetos, que eu vou enviar aí para vocês que são meus alunos. Meus alunos podem tirar das escolas, né? Podem tirar dúvidas comigo pelo aplicativo Conexão Escola e pelo Google Classroom. Quem não for meu aluno pode mandar dúvidas aí pelo Instagram, pelo direct, ou então deixar suas dúvidas aí como comentários nesse vídeo aqui do YouTube, beleza? Então entre em contato comigo para poder tirar as dúvidas aí sobre hidrocarbonetos ramificados. Queria agradecer a professora Fernanda Moraes, que ela é minha parceira. Obrigado, viu, prima? Chamo ela de prima, né? Porque da família Moraes aí. Muito obrigado aí, tá, professora Fernanda, porque a professora Fernanda, ela é doutora em Química Orgânica e me ajudou aqui a desenhar. Na verdade, ela desenhou todas as estruturas aí para mim, tá? E me concedeu. Então, muito obrigado, Fernanda. Entre lá no Instagram da professora Fernanda Moraes, que ela também tem um canal do YouTube dela, que ela resolve todas as questões do PET, tá? De forma bem detalhada e bem didática. Então, acessem as redes sociais da professora Fernanda Moraes e também me sigam lá no meu Instagram, professor Magno Augusto. Beleza? Pessoal, então muito obrigado. Até mais. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau.